amigos e amigas, muitos parecem que não estão entendendo o momento que passamos. Um momento único nas últimas décadas. Um momento de grandes mudanças e grandes riscos. Inclusive, riscos de uma guerra atômica. Riscos de uma guerra nuclear. Desde que já entendemos que estamos em curso já de uma terceira guerra mundial. Apenas com armas tradicionais e guerra híbrida por procuração, os Estados Unidos atacando a Rússia e o Oriente, escondidos atrás da pobre da Ucrânia, sacrificada, e de um irresponsável Zelensky que levou-a à liquidação. Vivemos uma crise mundial e nacional. O autor desta crise é o mesmo de ontem, o mesmo da descoberta do Brasil, o imperialismo ocidental. Então, sob a direção da Inglaterra, direção básica, hoje sob a direção dos Estados Unidos, formando aquela pirâmide, Estados Unidos, França, Inglaterra, etc., etc., os famosos 34 países da OTAN, 50 do Império Americano e assim por diante. Os autores são os mesmos. Naquela época mataram milhões de índios no Brasil, invadiram a África, mataram milhões na Índia, no mundo todo, invadiram a China e assim por diante. Essas histórias não são bem repetidas porque eles não têm interesse em desnudar seu passado quando está aí o presente, que é o mesmo. O que fizeram no Vietnã, Hiroshima e Nagasaki, massacres de milhões de pessoas. O que fizeram no Iraque, um absurdo, que não tinha armas químicas algumas, e assim por diante. Hoje nós vemos novas táticas, como mencionamos. Nessas novas táticas, novos tipos de terrorismo de condicionamento, utilizando celulares, redes sociais, Google, isso e aquilo, e assim por diante. Mas muitos autores, como Bussi no Brasil, Zuboff nos Estados Unidos e outros, já têm estudado essas questões, os que nos mostram o que vem acontecendo. A crise no Ocidente é global. Assistimos, nos últimos dias agora, a explosão de pagers, de bips, de walkie-talkies. Explosão que teria sido deliberadamente colocada para atingir o Hezbollah por Israel. Mas isso aí, meus amigos, é significativo. Convenhamos. Atingiu o Hezbollah, mas tiveram que primeiro terem uma fábrica onde atuaram maciçamente em milhares e milhares de bips, de walkie-talkies e assim por diante. Ora, só um Estado poderoso, com muitas condições, poderia fazer isso. Quem fez? Israel. Provadamente, já se sabe até os nomes, etc., etc., colocaram dispositivos nesses eletrônicos e assim por diante. Mas, por trás de Israel, quem está? Os Estados Unidos. Evidentemente, Israel nada teria sido, nem teria surgido como nação, não fosse o apoio do Império, na época, sob a direção ainda da Inglaterra, Império Ocidental. Porque, vejam bem, se fizeram isso no que se refere a pagers, a bips, etc., walkie-talkies, podem fazer em relação aos celulares. Podem fazer em relação aos celulares de cada um de nós. Ora, se podem fazer em relação aos celulares, que já estamos sofrendo um condicionamento, que regime é esse? Que época estamos vivendo? Estamos vivendo sob um neototalitarismo. Estamos controlados pelos celulares, estamos controlados pelo Google, por tudo isso, e mais ainda estamos sendo ameaçados de a qualquer momento haver uma explosão do nosso celular ou do bip, ou lá sabe-se lá o quê. Porque é isso que estão comunicando ao mundo, na verdade. Estão comunicando esta possibilidade. E criando, naturalmente, um clima de terror. Vocês sabem que a ditadura militar brasileira, por exemplo, chegou a divulgar a tortura, que era uma forma de intimidação, de intimidar as pessoas a agirem. Não, olha, você não será apenas preso, você será torturado, cortado em pedaços, etc, etc, etc. Torturas bárbaras. Qual era o objetivo? Manter a intimidação. Hoje, será que não estão intimidando milhões de pessoas ao contar o que fizeram com o Hezbollah, o que podem fazer com os celulares a qualquer momento? Quem nos assegura que não farão? Vejam o que diz o Bussi.
Quem manda na era digital são os conglomerados monopolistas globais, as gigantes da tecnologia, que são as controladoras reais da era digital, as Big Techs. Essas companhias investem bilhões em pesquisas com o único objetivo de produzir resultados privados, jamais públicos. A produção privativa de conhecimento gera a ignorância fabricada, que produz o desconhecimento, sobretudo o desconhecimento dos direitos. Na outra ponta, gera o aperfeiçoamento dos mecanismos de exploração lucrativa da incerteza. Quando vemos um algoritmo com um viés francamente classista, como nas recusas de empréstimos para consumidores mais modestos, estamos vendo de frente a técnica que não esconde, mas revela o capital. Atrás deles está o quê? Disso tudo está o quê? O império do capital. Fala só o seu nome. Aconteceu uma coisa absurda, inimaginável e inaceitável. Glauber Braga, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, um jornalista e dois estudantes, uma estudante e um estudante, estão detidos nesse momento. A polícia não quer dizer para onde vão levar essas 4 pessoas. A estudante saiu algemada. Isso viola a súmula vinculante do Supremo. É inadmissível, essas prisões são ilegais. A gente precisa libertar essas pessoas imediatamente. A reitoria está cumprindo um papel perverso. Não dá para permitir que 4 pessoas sejam presas sem saber o destino. A polícia não quer revelar para onde vai levar eles. Isso é inadmissível. Sou Clarice Chacon, sou advogada popular, estou aqui com outros companheiros, Lorena, Márcio, Ítalo, Mariana. A gente precisa garantir a libertação deles nesse momento. Hoje eu vou falar com vocês sobre as famílias adoentadas. O que significa isso? Significa que quando um elemento da família apresenta depressão, tristeza, não consegue realizar seus sonhos, está no subemprego, tudo isso afeta de maneira sistêmica toda a família. A família precisa, nesse momento, estar unida para fazer parcerias e amparar, porque um elemento doente descompensa, desorganiza o sistema. Nesse momento de inseguranças sociais, nesse momento de eleições que nós vamos passar agora, tudo isso causa de maneira geral nas pessoas, né? Insegurança e a não realização causa frustrações. E tudo isso vai se ampliando, se desdobrando, se reverberando em todo o sistema. Então, vamos olhar para as famílias, vamos olhar para qual é o seu papel dentro desta família que você pertence. O que você pode estar fazendo para assegurar um momento de alegria, de satisfação, junto com os seus entes queridos. Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Depois que Fidel chega ao poder, aí ele começa a estatizar principalmente empresas estadunidenses lá na ilha, né? Ele estatiza e não tem indenização. Na verdade, ele faz uma expropriação, né? Aí foi o suficiente para que Cuba começasse a sofrer ameaças de uma ocupação por parte de tropas estadunidenses. Inclusive teve uma, né? Em 61, na chamada Baía dos Porcos, né? Ocorreu uma tentativa de invasão, né? Quando cubanos
que assim que Fidel chega ao poder, e eles temem que a revolução pudesse estragar os interesses deles dentro da ilha, né? E serem presos, etc., eles foram para os Estados Unidos. E lá eles vão se organizar e com a atuação da CIA, né? que vai investir, que vai orientar, né? Militarmente, para que esses cubanos, anti-Fidel Castro, fizessem aquela operação que ficou, né, só na ideia quer dizer, eles chegaram a invadir, só que houve uma reação do exército revolucionário, onde Fidel, inclusive, dirigiu a operação de resistência, e o movimento na Baía dos Porcos fracassou por parte desses anti-Fidel Castro, e também, claro, dos Estados Unidos, né? Eu sou Emílio Ivo Urris, sou preso político, torturado, estive no DOI-CODE como prisioneiro do Estado brasileiro e onde eu fui muito torturado. Passaram-se esses anos, as sequelas, eu fiz a clínica do testemunho para poder parar de chorar e procurar contar. Então, o que aconteceu comigo e o que eu vi. E eu acabei escrevendo um livro chamado Tortura Não Tem Fim. O meu livro é muito focado na tortura, os equipamentos que eram utilizados, como por exemplo o pau de arara, onde eu estive pendurado, e todos os outros equipamentos. E as sequelas, na verdade, físicas, elas foram, vamos dizer, de certa forma tratadas. Mas as sequelas psicológicas, elas permanecem até hoje. Por isso que eu digo que tortura não tem fim. A tortura, ela me persegue noite e dia. E eu tentei traçar também o perfil do torturador, porque eles são ditos como oficiais, cumprindo o seu dever. A grande maioria deles, os torturadores, eles sentiam prazer no que eles faziam. Sonata para Operário Padrão, de Emil de Castro. É apito ou assobio o ronco que escuto na porta da fábrica de panelas? Não será o vagido do bebê na esteira da creche mamando a fronha azeda? Ou o latido do relógio do peito do ajudante de máquinas? Ou o ranger das engrenagens de ferro que vão triturando as tuas entranhas? Ou o farelo no fundo da marmita tão engraxada quanto o teu olho espinhando no canto do reservado? Que canção é esta que escuto rascante a agulha no prato do disco, que toca na tua barriga oca, o rato roeu, roeu, roeu a tripa? Fala-se em guerra nuclear. Essa guerra nuclear tem algo a ver conosco? Tem. Por que que tem? Nós estamos no sistema americano. Se os Estados Unidos entram na guerra nuclear, vai atingi-los. E eles vão usar o que podem aqui no Brasil em auxílio deles. Isso não tenha dúvida. Seja mão de obra, seja consumo, seja minerais, minérios, o que seja. Então,
Nós estamos totalmente sob a subordinação americana, com a qual só podemos servir. Não podemos contar. Por que não podemos contar? Vejam bem, a Argentina tinha também acordos, a América é para os americanos, com os Estados Unidos. Teve um conflito com a Inglaterra nas Malvinas. A Inglaterra é parte do grupo dominador do Império Ocidental de dominação. Teve a Argentina um conflito com as Malvinas. O que os Estados Unidos fizeram? Se omitiram. Auxiliaram a Inglaterra, que retomou as Malvinas e tudo, e a Argentina está completamente destruída. Então, como se vai contar com os Estados Unidos, que em todo o mundo cometeram mentira? Mentira no Iraque, mentira no Vietnã, mataram 3.500.000 vietnamitas. 3.500.000. Mentira em toda parte. Mentira no Brasil. Ah, não temos nada a ver, não tem golpe, não sei o que e tal, democracia. Que democracia? Os militares tomaram o poder no Brasil, afundaram o Brasil está todo afundado, em grande parte, graças a eles, ao Império do Capital, e eles como ponta de lança do Império do Capital. Então, essa é a situação. Estamos aqui colocando verdade. Podem desmentir. Eu até diria a vocês, pesquisem à vontade. Estado de exceção do Agamben, a era do capitalismo de vigilância da... Não vou nem citar livros marxistas. Quanto a essa posição das esquerdas brasileiras, eu sugiro uma leiturinha por elas de um livrinho. Reforma, Revisionismo e Oportunismo, da Rosa Luxemburgo. Lá está mostrando o papel absurdo das esquerdas brasileiras participando, que se dizem esquerda, né? PCdoB, não sei o quê, PCO, participando do governo Lula e tudo mais, que evidentemente não é governo de esquerda nenhum. Mostrando aqui que isso só pode terminar em corrupção e desmoralização, que é exatamente o que está acontecendo. E vão eleger a extrema-direita. Então verifiquem isso. Está aqui, está dito. Não sou eu que estou dizendo, é Rosa Luxemburgo, é Lenin, o mesmo que essas pessoas dizem apoiar. Vejam aqui, política. Fala-se tudo isso e diz, teoria da conspiração. Pode não ter sido uma facada, o Trump, coitadinho, estão pensando bobagem. Teoria da conspiração? Peguem um livro como esse do Julian Freud. Nada tem a ver com Freud. Julian Freud. O que é a política? Ele mostra que a política é astúcia. A política, em grande parte, é mentira. A política é a conspiração. Aí vemos a teoria da conspiração. A política é a conspiração. O que fizeram com César em Roma? O assassinato de César? O que foi o golpe de 64? O que foi agora o Capitólio invadido lá nos Estados Unidos? O que foi a tentativa aqui no Brasil, ali em Brasília? Então, como dizer a teoria da conspiração, inventam? Não inventam nada. Aqui o livro, estou sugerindo, vão ler Maquiavel. Vão ler o Freud, eminente cientista político, estudioso de política. Vão ler outros. A política é astúcia, envolve mudanças, envolve tudo isso. É só lerem, está lá. Aí vem teoria da conspiração. Que teoria da conspiração? É absolutamente correto e possível que tenha havido mesmo aí conspirações, golpes, etc. Ainda mais quando nós temos, atrás da política do Império Americano, a CIA, serviços secretos altamente sofisticados, muito dinheiro, fortunas. Da mesma forma que há desconfianças em relação a certas teses de esquerda. Por quê? Porque imagine os senhores o seguinte, só um dado apenas. Não estamos aqui fazendo uma crítica, mas um dado. A destruição das esquerdas em 64 foi via assassinatos, torturas, etc. E via infiltração política. Agora eu faço uma pergunta. Desde há uma legalidade da esquerda, de grande parte, quase toda a esquerda, desde a década 80. Anistia, aquela anistia fajuta, que na verdade anistiou torturadores e assassinos, aquela anistia até hoje. Vejam essa situação. 1980, nós estamos em 80, 79, quando a anistia 82, depois da Constituição de 88. Quando nós estamos? Nós estamos em 2024. Imaginem os senhores, 40 anos, fora a infiltração anterior,
40 anos para os serviços secretos infiltrarem as esquerdas brasileiras. 40 anos na legalidade. Você vai lá, um sargento formado naquelas escolas dos serviços secretos, SSNI, sei lá, outras, vão lá e se inscrevem nesses partidos. Perguntas. Eles podem até pegar uma série de elementos desses, fundarem um partido de esquerda. Então, o problema não é você se declarar de esquerda, é você ser. O problema não é a aparência, mas a essência. Então verifiquem os riscos que se correm, até mesmo na centro-esquerda, na esquerda, em relação a isso. Falaremos hoje sobre José Bento Renato Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté em 1882, no fim do século XIX, em São Paulo. Foi escritor, ativista político e precursor da literatura infantil no Brasil. Sua obra-prima, Urupês, uma coletânea de contos em que ele faz um regionalismo crítico que não se via desde a época de Euclides da Cunha em Os Sertões. Em 1930, fundou a Companhia Petróleo do Brasil, quando se dizia que não havia petróleo no Brasil. Escreveu o livro Escândalo do Petróleo, em 1936, em que foi censurado esse livro, só foi liberado em 1945. E esse livro desagradou muito, né? Principalmente porque ele escreveu também uma carta para Getúlio Vargas e para Góes Monteiro, expressando sua opinião sobre o desinteresse de Getúlio Vargas em relação ao petróleo, para agradar o truste chamado Standard Royal Dutch. Então, isso desagradou mais ainda e ele foi preso, então, passou 13 meses preso por desagradar o Estado Novo, né? Lobato também fez uma campanha pró-petróleo, ele saiu pelo Brasil defendendo o petróleo e ele fez tudo às suas custas, ficou pobre, doente, desgostoso, né? Na literatura infantil, ele deixou obras inacreditáveis, como Narizinho, Reinações de Narizinho, deixou também Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Seu enterro foi impressionante, ele teve 10 mil pessoas acompanhando o seu enterro. Estamos aqui para fazer uma abordagem histórica sobre a Venezuela, né? Um país que, depois que foi detectado o petróleo na região, né? E esse petróleo ele é estimado, né, que é onde tem a maior quantidade, né, desse ouro negro, né, no mundo, né, superando a Arábia Saudita, Iraque, Irã e tantos outros que também contam muito com a riqueza do petróleo. A Venezuela se destaca como o país que contém mais petróleo. E, por isso ajuda, né, a entender o porquê dessa importância, né, da Venezuela para o mundo, né? E principalmente para o país mais interessado na obtenção do petróleo dessa região, que é os Estados Unidos. Bem, para começar, com a morte de Bolívar, o
um outro criolho, né, chamado José Antônio Paz. Ele vai comandar a Venezuela por alguns anos e ele vai tirar a Venezuela dessa integração em que ela fazia parte da chamada Gran Colômbia, né? A Venezuela vai seguir um caminho totalmente independente, sem vínculo com outras regiões vizinhas. Três vezes por semana, Maria de Fátima faz aulas de pilates. Ela é das mais disciplinadas. Os exercícios têm ajudado a aliviar as dores fortes nas mãos causadas pela artrite. Eu cheguei aqui travada, o corpo ainda dói um pouco, né? Mas vai melhorando, à medida possível vai melhorando, né? Ela também precisou mudar a alimentação e tomar suplementos como cálcio, além de remédios para diminuir as dores. Na aula de pilates, outros alunos também sofrem com a doença. É muita dor, é agoniante, dá nervoso, dá insônia, dá depressão. O professor garante que com a prática de exercícios adequados, muitos pacientes diminuem a quantidade de remédios no tratamento. Essas aulas estão ajudando no alongamento, está ajudando na postura, está ajudando nas juntas, onde eles mais sentem dor por causa das artrites, artrose também, então acaba aliviando essa dor. A artrite reumatoide é uma doença que causa dores, inchaços e vermelhidão nas articulações e ainda provoca rigidez e dificuldades na movimentação. Ela não tem cura, mas pode ser controlada com remédios, tratamentos e até cirurgias que vão melhorar a qualidade de vida do paciente. O cirurgião de mão explica que quanto antes o problema for diagnosticado, melhor vai ser o resultado da cirurgia. O grande problema da artrite reumatoide são ela não ser tratada. Quando a doença não é tratada, ela gera sequelas e gera deformidades que geralmente não tem muita solução. Então, se o paciente começa antes, a gente consegue prevenir essas deformidades antes e se elas são prevenidas, a gente consegue dar uma qualidade melhor para o paciente. No Brasil, 2 milhões de pessoas sofrem com a doença. A maioria mulheres acima dos 40 anos. A artrite é caracterizada pela destruição contínua da membrana que recobre as articulações. Nas terras do Velho Oeste, onde a lei era imposta na ponta do revólver, uma das maiores rivalidades de todos os tempos ganhou vida. Wyatt Earp
and the Cowboy War mergulha você nas sombras e poeira de Tombstone, onde Wyatt Earp e Ike Clinton se enfrentam em uma batalha que ecoaria através de gerações. Neste documentário, prepare-se para descobrir as verdades por detrás do lendário tiroteio que transformou heróis e vilões em mitos eternos.